Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Maria Teresa e tenho todo o prazer de falar consigo. Hoje vamos falar sobre a importância de falar sobre a dívida. O que é a dívida? A dívida é uma obrigação que exige ao devedor, que é o indivíduo que adquire o empréstimo, a pagar uma quantia em dinheiro ao seu credor durante um período de tempo. Por que é importante falar sobre a dívida? Vejamos. Para a maioria das pessoas endividadas, é fácil viver e continuar a viver nesse sistema de pagamento de dívidas até aquele dia, ou seja, até um determinado dia em que surge algo inesperado que desequilibra as suas contas e que as pessoas de facto reparam que a dívida torna-se num problema. Ser um indivíduo constantemente endividado pode trazer problemas muito sérios que na maior parte das vezes podem acarretar uma resolução muito dispendiosa para o endividado. Pode resultar, às vezes, até em perda de ativos por pessoa endividada. Por essa razão, achei muito interessante, muito importante falar sobre a dívida e cada dia que passa há mais pessoas a caírem neste mesmo erro de se endividar. Quer dizer, normalmente a dívida, ou seja, fazer uma dívida é o processo mais fácil que há. Porquê? Porque o vendedor consegue, digamos assim, convencer o comprador, não é, que está perante uma grande oportunidade de, se calhar, muitas vezes adiada, não é, uma compra que o vendedor está à espera e nunca teve a oportunidade de adquirir aquele produto ou serviço e que está perante uma grande oportunidade, que levam as pessoas a comprar desenfreadamente, muitas das vezes sem pensar, porque se encontram numa situação em que as emoções estão à flor da pele, em que as emoções falam mais alto. E então cometem alguns erros que muitas das vezes arrependem-se mais lá para frente, mas o erro já está feito. Os contratos já estão assinados, o compromisso já está consumado. Então, é por essa razão, não é? Como sabemos, o problema da dívida arrasta muitas famílias para o abismo. Há pessoas que em pouco tempo acabam de perder, às vezes, o seu património por não saber lidar com a questão das dívidas, por não saber lidar com a gestão da dívida. E então achei por bem falar hoje sobre este problema da dívida e apresentar aqui, ou tentar especular aqui, algumas possíveis soluções para se ultrapassar, não é? Para pessoas que se encontram numa situação semelhante, procurar se ultrapassar este problema que a cada dia que passa aflige algumas famílias. Há aqui algumas questões que se colocam, que os nossos seguidores às vezes colocam relativamente à gestão de dívida. É aconselhável procurar uma instituição que ajuda no processo de gestão de dívidas? Muito bem. Para eu responder a essa questão, é importante que olhemos para as vantagens e as desvantagens de se procurar, não é,
uma instituição para ajudar neste processo de gestão de dívidas perante as instituições credoras, no sentido de a pessoa endividada solucionar então este problema, que é a gestão de dívida e o que é que a pessoa endividada pretende quando procura uma instituição de gestão de dívidas. Muito bem. Numa primeira fase, a pessoa endividada, o que pode esperar de uma instituição de gestão de dívida é que esta instituição intermedie o contacto entre a situação de dívida da pessoa endividada e a instituição credora. Ou seja, a partir do momento que a pessoa endividada assinar um contrato, não é? Com a instituição que faz a gestão de dívidas, passa a responsabilidade, digamos assim, ou a autonomia a essa instituição de gestão de dívidas para responder a todas as situações ligadas à sua dívida junto à instituição credora. Então, há aqui outra questão. O que é que as empresas ou as instituições de gestão de dívidas fazem? Muito bem. No geral, as instituições ou as empresas de gestão de dívidas têm conselheiros esses que, junto às instituições credoras, negociam as dívidas ou a dívida dos seus clientes. Esta negociação passa por, às vezes, reduzir a taxa de juro ou uma solicitação na diminuição da prestação mensal da dívida da pessoa endividada, no sentido de reduzir o esforço financeiro mensal. Quais são as vantagens de ter uma empresa ou uma instituição de gestão de dívidas para solucionar a nossa situação de endividamento perante os nossos credores? Muito bem. Uma das maiores vantagens é que estas empresas de gestão de dívidas têm os seus advogados, os seus profissionais preparados para a negociação ter a possibilidade de ocorrer de uma forma tranquila e assim se obter uma melhor negociação. E normalmente estes profissionais já têm a experiência de lidar com este tipo de empresas, não é? De gestão de dívidas, e espera-se que façam uma boa negociação perante, ou seja, para facilitar, digamos assim, a vida ao seu cliente, à pessoa endividada. Há alguma desvantagem em recorrer a uma empresa de gestão de dívida? Muito bem. Obviamente que a partir do momento que a pessoa endividada recorre a uma empresa ou uma instituição de gestão de dívida, há à volta deste processo muito trabalho. Trabalho este que tem de ser pago, porque estamos a falar de profissionais, não é? Estamos a falar de profissionais altamente qualificados para, junto a estas instituições credoras, fazerem o seu papel e a sua negociação. E como na vida, tudo tem um preço. A questão preço também pesará neste tipo de serviço. Há uma questão muito interessante que também, falando de gestão de dívidas, é muito interessante abordar aqui. Para aquelas pessoas endividadas e que querem ver o seu problema solucionado e que não têm dinheiro para recorrer a uma empresa
de gestão de dívida, não há solução para estas pessoas? Será que essas pessoas, por elas mesmas, não podem ultrapassar essa questão de gestão de dívidas? Não podem aprender ou não podem, com o conhecimento que têm, fazer uma melhor gestão das suas dívidas para sair da situação crítica que possivelmente poderão se encontrar? Obviamente que sim. E vamos aqui citar algumas para ajudá-lo a ultrapassar essa questão do endividamento para estas pessoas que não têm a possibilidade de recorrer a uma instituição de gestão de dívidas. Eu vou deixar aqui duas sugestões para poder sair desta situação de endividamento, ou para ajudar a ultrapassar, digamos assim, esta situação de endividamento. Muito bem. A primeira situação é, se ainda não faz, procurar ou criar o seu orçamento mensal no sentido de prever os seus gastos, não é? Digamos assim, durante o mês, no sentido de gastar o menos possível com coisas supérfluas, não é? Com despesas extraordinárias, no sentido de evitar esforços para o pagamento da dívida. Quanto mais cedo se livrar de dívidas antigas, de dívidas com taxas de juros muito elevadas, vai lhe facilitar a vida, vai poder respirar um bocadinho mais e sair deste sufoco que todos os meses, sempre a final do mês, tem de fazer um esforço financeiro para poder pagar o que deve, e muitas das vezes pensa-se que é fácil pagar, e quando a pessoa endividada se apercebe, já está neste sistema de pagamento de dívidas durante 2, 3, 4 e às vezes 5 anos, e falando de dívidas muito pequenas que, com a soma dos incumprimentos, não é? Cria-se uma bola de neve. Ao invés de diminuir a dívida, normalmente ela vai aumentando. Então, quando pensar criar o seu orçamento mensal, se ainda não o faz, pare tudo e comece agora a fazer o seu orçamento mensal, e todo o esforço, não é, deve estar direcionado ao pagamento da sua dívida. Segundo, arranje um emprego sazonal, não é? No sentido de aumentar o seu rendimento mensal durante um período, digamos assim, para então ajudar nesta situação, não é? Neste desafio que é o pagamento das suas dívidas. Então, durante o ano, falando de trabalhos temporários e ocasionais, aparecem vários, e então é importante que faça um esforço neste sentido para poder então ajudá-lo a sair dessa situação que são as dívidas. Eu hoje decidi falar sobre a questão da importância de falar sobre dívidas, para dizer que é a parte 1, que vamos falar sobre a importância da dívida. Vamos ter a parte 2 e provavelmente vamos ter também a parte 3. Deixo aqui este vídeo como sinal de uma pequena introdução para as pessoas perceberem, não é? Pessoas interessadas sobre o tema, pessoas que têm problemas de endividamento, que é para ajudá-lo, não é? No sentido de, é um problema, a dívida é um problema, e devemos olhar
para a dívida com responsabilidade, no sentido de termos uma vida melhor, deixarmos, porque as dívidas, com o passar do tempo, trazem outros problemas. Então, para se evitar estes outros problemas, vamos então aproveitar e olhar para essa questão das dívidas com seriedade. Espero que goste das minhas dicas de hoje. Espero ter ajudado a esclarecer algumas questões relacionadas à questão da dívida e até o próximo vídeo. Obrigada a todos e até lá. Se inscreva, deixe o seu like e ajude o nosso projeto a crescer. Obrigada a todos e até o próximo vídeo.